Oi, boa noite. Eu reuni todo mundo aqui para fazermos a reunião com as arquitetas sobre o projeto de esgoto. Então, essa é a Sabrina e a Milena, e elas vão conversar com a gente um pouquinho hoje. Então, pessoal, a gente pediu essa reunião para recapitular um pouco o projeto da construtora de vocês e apresentar a solução que a gente elaborou para a questão do esgoto, que vocês comentaram ser bem relevante para esse empreendimento. Eu vou abrir aqui a apresentação rapidinho para a gente já poder começar, tá bom? Então, para desenvolver as nossas propostas, a gente levou em consideração o que vocês falaram na primeira conversa. Então, a gente trabalhou com 10 residências iguais e térreas, e como vocês pediram, nós projetamos o layout dessas casas para atender a 6 pessoas, e adequamos o abastecimento para que a água fria venha dos reservatórios e a água dos chuveiros venha de aquecimento fotovoltaico. E ótimo, e nós estávamos bem ansiosos para ouvir o que vocês pensaram, principalmente porque, como nós tínhamos comentado, a nossa construtora está buscando uma abordagem mais ecológica para projetos futuros. Isso, e como a gente falou na última reunião, esse bairro onde o empreendimento vai ser executado ainda não tem rede de esgoto. Isso está previsto só daqui a uns 4 anos. Ah, sim. Nós levamos em contas para as ideias do período que ainda não tiver rede de esgoto na região. Bom, acho que podemos então começar com o layout que a gente está propondo para as casas. Cada casa vai ter 3 quartos e 2 banheiros, sala de estar e sala de jantar, cozinha, área de serviço, depósito e garagem. Bom, aqui a gente trouxe uma planta que a gente está propondo para vocês visualizarem melhor. Ah, sim, bem interessante. Antes de vocês partirem para as soluções que vocês criaram, seria possível vocês recapitularem um pouco as definições gerais de uma rede de esgoto? Eu também acho que seria importante. Eu acredito que todas nós saibamos do que se trata, mas não queremos deixar de lado nada que possa ser relevante para o projeto. Claro. Então, a gente, como vocês sabem, o esgoto é um sistema que tem como função escoar e tratar os dejetos. O esgoto ele pode ser pluvial, industrial ou doméstico, e como no caso do empreendimento de vocês. A abordagem para cada tipo de esgoto é diferente, porque os usos não são os mesmos e, consequentemente, os dejetos também não. No caso de uma residência, a maior parte das atividades que usam água está relacionada com a higiene, e por isso, para que essa água seja devolvida à natureza, ela deve passar por processo de tratamento, por meio do sistema de esgotamento sanitário. Bom, a ABNT define que o conjunto de equipamentos responsáveis por coleta, transporte, condicionar e encaminhar o esgoto sanitário a um destino final conveniente e seguro em relação à higiene correspondente a esse sistema. Bem, e como funciona um sistema de esgoto tradicional? Acho importante sabermos, já que no futuro, quando a rede pública de esgoto estiver disponível, as residências passarão a adotá-lo. Bom, a rede de esgoto tradicional é composta por diversos tubos que servem para recolher a água que foi usada em cada peça sanitária. Para a instalação, é importante ter em mãos o projeto hidrossanitário da edificação, onde constarão as tubulações adequadas e as cotas necessárias. As instalações são divididas em 2 segmentos. A primária, que tem contato com os gases provenientes do coletor público ou particular, e a secundária, que não tem acesso a esses gases, pois estão protegidos por um fecho hídrico. E quais são os principais equipamentos normalmente envolvidos nesses processos? Os mais usuais são a caixa sifonada, que coleta a água do banheiro e pias, impedindo a passagem de gases que levam mau cheiro, os tubos e conexões de PVC, que é o material mais indicado para a rede de esgoto, anéis de borracha e pasta lubrificante, que são usados na conexão dos tubos e permitem que eles se movimentem de forma mais adequada. Bom, também são importantes a caixa de inspeção, para que seja feita a manutenção e a limpeza e o desentupimento dos tubos, a caixa de gordura, que previne o entupimento causado por dejetos provenientes da cozinha, e o subcoletor, que deve seguir as normas estabelecidas pela ABNT, e, além disso, deve constar o sistema de esgoto, a válvula de retenção e a ligação pluvial. E vocês podem nos dar uma média do preço da instalação desse sistema de esgoto tradicional? O custo total dos materiais da instalação hidráulica de coleta de esgoto varia conforme o projeto e a topografia do terreno, mas geralmente fica entre R$17 e R$27 o metro quadrado. E para esse período, enquanto não houver a rede pública de esgoto, o que vocês pensaram? Bom, a gente definiu 2 soluções. A primeira delas se chama Wetland Construído Superficial Híbrido, também conhecido como WC. Os wetland construídos são sistemas de tratamento de água residual indicado para pequenas cidades que dispõem de áreas suficientes para sua implantação e podem ser associados aos sistemas individuais para a melhoria da qualidade dos efluentes domésticos. Esse sistema reproduz a capacidade dos pantanais de reter sólidos e degradá-los biologicamente, além de promover a absorção química ou biológica de certos componentes. E de que exatamente esse sistema é composto? Bom, os processos de tratamento dividem-se em físicos, químicos e biológicos. Alguns dos principais fatores que influenciam no desempenho da remoção dos poluentes são o material filtrante, que por um processo físico filtra os sólidos em suspensão do esgoto, a adsorção dos grãos do material filtrante na superfície, que consiste em um processo químico, a depuração da matéria orgânica pelos micro-organismos, que são considerados protagonistas no tratamento de compostos biodegradáveis de esgotos, e a fitoextração feita pelas macrófitas, que são processos biológicos. As macrófitas são plantas, certo? Certo? Mas quais as especificidades elas devem ter? Bom, uma vez que essas plantas crescem no meio suporte, suas raízes ajudarão a reduzir a turbidez ao remover os sólidos suspensos. O material absorvido pela raiz forma um excelente ecossistema para o desenvolvimento de fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica. Os produtos mineralizados por esse processo são, em parte, absorvidos pelas plantas para o suprimento da demanda de nutrientes necessários para o seu crescimento.
E como pode ser feita a escolha das macrófitas? Os fatores determinantes para a escolha da espécie são a abundância das plantas na localidade e o custo de transplantio e de poda regular. No mundo, as macrófitas mais usadas são o caniço, a taboa e o junco. Todas são classificadas como emergentes, possuem uma taxa de crescimento que varia entre muito rápida e moderada e são classificadas como densas. Em relação ao material filtrante, qual seria o mais usual? Idealmente, eles devem possuir características que conciliem uma boa permeabilidade através dos poros entre os grãos e um bom potencial reativo de absorção. A prática mais comum é a escolha da areia e brita, visando uma longevidade maior do sistema. Existem subtipos desse sistema? A classificação dos WC utilizados ainda não é um consenso em meio à comunidade acadêmica. A classificação mais comumente adotada se refere ao tipo de escoamento hidráulico nas unidades. Primeiramente, dividem-se os WC em unidades de escoamento superficial, apresentando lâmina livre, e unidades com escoamento subsuperficial, apresentando material filtrante através do qual o afluente percola. As subdivisões posteriores referem-se à direção do fluxo hidráulico, seja horizontal, vertical ou híbrido. Para o nosso caso, qual seria indicado? Bom, a referência seria pelo sistema de fluxo subsuperficial, já que ele é mais utilizado no mundo e tem capacidade de remover elevada concentração de nitrogênio, fósforo e metais pesados, devido aos vários processos que ocorrem no solo, incluindo absorção e filtração. Vocês poderiam ainda optar pelo sistema híbrido, que combina um wetland construído vertical descendente, seguido por um wetland construído subsuperficial horizontal. Nesse primeiro, o esgoto é aplicado uniformemente na superfície e percola por meio do maciço filtrante, que se encontra não saturado, ou seja, sem esgoto acumulado no interior do módulo. O esgoto é então coletado no fundo do reator por meio de um conjunto de tubulações. A aplicação de esgoto no maciço insaturado de forma intermitente favorece a oxigenação do sistema. Dessa forma, são criadas condições favoráveis para processos oxidativos como a nitrificação, a primeira etapa de transformação de poluentes nitrogenados, além da oxidação da matéria orgânica. Contudo, essa modalidade apresenta limitações quanto à eficiência no processo de desnitrificação, que é a etapa seguinte à nitrificação. Portanto, esse sistema consegue transformar compostos nitrogenados através da nitrificação, mas possui baixa capacidade de remoção de nitrogênio. Por outro lado, a wetland construída superficial horizontal, WCH, cumpre bem a função de desnitrificação. Isso ocorre devido ao funcionamento hidráulico em que o esgoto flui lentamente da zona de entrada até a zona de saída, passando através do meio filtrante. Na zona de saída, há a presença de um controlador de nível, uma tubulação que permite a saturação do meio filtrante. A solução do meio filtrante resulta na criação de um ambiente anaeróbio e anóxido, favorecendo a desnitrificação. Dessa forma, a combinação de sequência de um WCVD seguido de um WCH permite um tratamento avançado de esgoto, removendo matéria orgânica sólida e nutrientes. E quais as etapas de execução desse sistema? As etapas geralmente são as seguintes: a estrutura, que pode ser escavada, tendo um custo menor, ou pode ser erguida no terreno. Depois deve ser feita a impermeabilização. Em sistemas utilizando a escavação no terreno, é comum a utilização de mantas geotêxteis com camadas de bidim. Já em sistemas construídos acima do solo, utilizando fibra de vidro, a estrutura em si já é impermeável. E no caso de alvenaria, a impermeabilização pode ser realizada com o uso de aditivo impermeabilizante no reboco interno. A etapa seguinte consiste no assentamento da matéria filtrante e das tubulações, que preferencialmente devem ser de PVC rígido classe 12 ou até superior. O material filtrante deve ser assentado cautelosamente, de forma que a colocação da primeira camada não comprometa a estrutura impermeabilizada nas etapas anteriores. E por fim é feito o transplantio das macrófitas, que deve possibilitar o desenvolvimento das plantas de maneira estável. Essa proposta é bem diferente das outras que a gente já viu, mas para nós é importante para a gente ter a noção dos custos para que ela seja instalada. Sim, e para que a gente possa compará-la com as outras, gostaríamos de saber um pouco sobre os prós e os contras. Bom, entre os fatores que têm influência direta no custo da instalação desse sistema está a disponibilidade de material filtrante e macrófitas na região e a escala da wetland construída. É difícil apontar nessa fase inicial um custo, ainda que aproximado da implantação do sistema, mas a gente pode comparar com o caso de sistema que já foi implantado. Bom, no caso da Estação Experimental de Wetlands Construídos do GESAD, na UFSC, a execução de ambos os sistemas híbrido e WCVFS totalizou o valor de R$31 mil. Considerando que cada arranjo tecnológico foi dimensionado para uma população de 5 pessoas nesse caso, e que a soma das áreas superficiais das unidades wetlands totalizam aproximadamente 31 metros quadrados, tem-se uma relação de custo de implantação de R$1.000 por metro quadrado. Em relação aos custos operacionais e de manutenção, em 2 anos, esse total chegou a cerca de R$152 por mês por pessoa. No caso da implementação do condomínio de vocês, com 10 casas e até 6 moradores cada uma, 60 pessoas no total, os cálculos revelam um custo aproximado de R$1.000 por metro quadrado. Já o custo unitário de operação seria de cerca de R$9.120 por mês. E quais vocês ressaltam como os principais benefícios dessa proposta?
Além dos custos não serem tão elevados, são criadas áreas verdes. Além disso, não requer energia, produtos químicos nem equipamentos mecânicos. As raízes vão funcionar como filtros, portanto, não há mau cheiro. E também há uma alta produção de biomassa, que vai poder ser usada, por exemplo, na produção de ração animal e biofertilizantes. Esses fatores nos parecem bem positivos, porque impactam também nos futuros vantagens. Bom, é preciso falar que pode haver problemas com mosquitos, além de que há necessidade de caracterizações bem precisas dos sólidos do efluente a tratar, do tipo de enchimento, do ciclo hidrológico e do regime de temperatura. Além disso, leva um bom tempo até que a vegetação esteja estabelecida e as manutenções devem ocorrer com certa frequência. Acho que então podemos ouvir a outra proposta que vocês prepararam. Bom, essa segunda solução é a bacia de evapotranspiração. Ela também é conhecida como fósseis de bananeira e é uma técnica defendida por permacultores no mundo inteiro, por se tratar de uma alternativa sustentável no tratamento domiciliar de esgoto. Basicamente, em que consiste esse sistema? Ele é composto por um tanque impermeabilizado, preenchido com diferentes camadas de substrato e plantado com espécies vegetais, de preferência com folhas largas, de crescimento rápido e alta demanda por água. Quando o efluente chega no sistema, passa por processos naturais de degradação microbiana da matéria orgânica, mineralização de nutrientes e a consequente absorção e evapotranspiração da água pelas plantas. Portanto, trata-se de um sistema fechado que transforma os resíduos humanos em nutrientes. A água presente nesse processo retorna ao ambiente na forma de vapor através da transpiração das folhas. Quais as etapas envolvidas nesse sistema? Primeiramente, deve-se certificar que apenas água negra, a que sai dos sanitários, deve ser direcionada para o sistema. A água cinza, que é proveniente de máquina de lavar, pias, chuveiros, deve ir para outro sistema de tratamento. A água negra, que deve ser fermentada, isso é, feito por um sistema por bactérias biosépticas de pneu, nos espaços criados entre as pedras de tijolo. A bacia precisa de um espaço livre para o volume total de água e resíduo humano residente durante um dia. Ela deve ser construída de forma a evitar infiltração e vazamento. Assim, os agentes patogênicos são enclausurados no sistema devido à bacia ser fechada, sem saída para a água. Por essa presa da bacia, a água corre por baixo e para cima, se separando dos resíduos humanos e passa pela camada de brita, areia e solo, chegando até as raízes das plantas, quase que totalmente limpas. E quanto à evapotranspiração? Essa é a principal etapa do sistema. Através da evapotranspiração realizada pelas plantas, a água limpa é devolvida ao ambiente. Além disso, as plantas se alimentam dos nutrientes produzidos em seu processo de crescimento, permitindo que a bacia nunca transborde. Em relação ao manejo, quais processos são essenciais? O primeiro manejo é obrigatório, em que a cobertura vegetal morta deve ser sempre completada com as próprias folhas que caem das plantas. E quando for necessário, essa camada deve ser completada com as aparas de podas e de outras plantas, impedindo assim que as águas das chuvas penetrem demais no sistema. Outro ponto importante é que se deve observar a caixa de extravase para checar se o dimensionamento foi correto. Essa caixa só deve existir se for exigida pelos órgãos públicos para que se possa fazer a ligação do sistema com o canal pluvial ou de esgoto. Quais as etapas da implantação? Bom, a primeira delas é a orientação em relação ao sol, já que o desempenho depende da incidência solar, seguido do dimensionamento. Depois, a bacia em si, que pode ser construída de diversas maneiras. O método mais indicado de construção das paredes e do fundo é o ferro-cimento, pois as paredes ficam mais leves e levam menos material. O ferro-cimento é uma técnica de construção com grade de ferro e tela de viveiro coberta com argamassa. As próximas etapas são a construção de câmara anaeróbia e a disposição dos dutos de inspeção e das camadas de materiais. A proteção da água da chuva e consequente alagamento é feita por meio de uma cobertura com palhas, formando um colchão por onde a água da chuva escorre para fora do sistema. E para evitar a entrada da água que escorre pelo solo, deve ser colocada uma fiada de tijolos ou blocos de concreto ao redor da bacia, para que ela fique mais alta que o nível do terreno. E a última etapa é o plantio. Nós podemos optar por plantar, por exemplo, jabuticabeiras? Não é o indicado. É mais adequado que as plantas tenham folhas largas, como é o caso dos mamoeiros e das bananeiras. Qual seria uma média de custo para a aplicação desse sistema? Bom, a gente usou como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Construção Civil, referente ao estado do Alagoas no ano de 2020. O custo de implantação de um PET é considerado baixo e varia em média de R$ 1.300 a R$ 2.000. Para um PET de 10 metros cúbicos, que pode atender uma residência com 5 moradores fixos. No caso do condomínio em questão, com uns 10 casas, o valor seria, em média, R$ 1.600 para cada casa. Ao total, 10 casas, R$ 16.500. Quais vocês consideram as principais vantagens da bacia de evapotranspiração? Bom, primeiramente, como vocês estão se voltando para a sustentabilidade, é importante destacar que não há contaminação do solo, dos lençóis freáticos e dos cursos hídricos, pois a percolação da água existente na bacia ocorre de baixo para cima. Além disso, os materiais construtivos são de fácil acesso e baixo custo. E do ponto de vista de vocês, quais são, então, as desvantagens? Bem, não há normas construtivas específicas, o que pode prejudicar a eficiência da construção. Além disso, é necessário separar as águas negras das águas cinzas servidas às residências e a eficácia é reduzida no caso de longos períodos sem chuva. Bom, nós agradecemos pela proposta que vocês apresentaram. Nós vamos analisar. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, mas nós agradecemos mesmo. E nós vamos entrar em contato para informar a nossa decisão.
É isso, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite.